Oramos por cada vida que nessa noite ofertou, dizimou a tua casa, que o Senhor Jesus continue abençoando, ó Deus, de forma poderosa, o celeiro de cada vida que ofertou e dizimou, e aquele que porventura nessa noite não teve o que ofertar e dizimar, que o Senhor possa abrir as portas com porta do céu, sobre cada vida, Pai, nós oramos e abençoamos de igual modo todos que aqui se encontram, para louvar e bendizer o teu nome, ó Pai, abençoe a casa de cada um, Deus, e neste mesmo espírito de adoração ao Senhor, está aqui a vida do teu servo, a qual, ó Deus, tem uma palavra que arde ao teu coração, Pai, a ministrar a nós aqui nessa noite, Deus, que uma vez mais, o Senhor venha usá-lo, ó Deus, assim como o Senhor tem usado, com poder, graça e ousadia na tua presença, que o Senhor venha fazer a tua vontade, através da vida do teu servo. Estamos aqui nessa noite, ó Pai, necessitados de ouvir uma vez mais a tua voz, que o teu Espírito Santo continue ministrando o nosso coração e que o Senhor continue usando com poder e graça. Assim nós oramos e já agradecidos por tudo que o Senhor fez até aqui e por muito mais que o Senhor ainda irá fazer através da vida do teu servo. Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos receber o servo de Deus com palmas alegres e fortes. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 22, verso de número 33. Graças a Deus. Estamos alegres com Jesus, satisfeitos por tudo quanto Ele tem feito. Hoje chegamos ao término de mais uma campanha. E quem é você diante de Deus? Como você está diante do Senhor? Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 22, o verso é o de número 33. Bendito seja Deus. Os dias têm passado, perto se aproxima a volta dele. Quem é você diante dele? Aleluia, glória a Deus. Lucas 22, 33 diz assim: E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Glória a Deus. Assenta glorificando a Deus pela palavra. Hoje eu quero ministrar uma palavra que te confronta. E para começar, eu preciso lhe perguntar: até onde tu está disposto a ir com Jesus? Até onde tu está disposto a ir por Jesus? Verdade é que há níveis daqueles que seguem a Cristo. Verdade é que alguns conseguem acompanhar a Jesus ou ao ministério a qual Jesus o estabeleceu apenas por alguns momentos. Tem uns que vão com Jesus, presbítero Wellington, até quando as coisas estão boas. Quando vem a dificuldade, já esquecem-se de Jesus. Verdade é que tem pessoas também, Tião, que mesmo a corda estando arrochada, eles permanecem agarrados com Cristo. E eu preciso dizer mais uma vez, até onde tu está disposto a ir por Jesus? Porque isso é uma escolha pessoal. E eu preciso dizer a nível de introdução sobre Ezequiel, capítulo de número 47. A palavra do Senhor vai dizer sobre umas águas que passavam por debaixo de uma porta de um templo,
Ali Ezequiel contemplava um varão que tirava algumas medidas e convidava ele. E esse convite era para que cada vez mais ele se aprofundasse. Existem alguns níveis e o primeiro nível é de água nos artelhos. O segundo nível é de águas nos joelhos. O terceiro, águas nos lombos. E o quarto nível é aquele que está inundado. Aquele que já precisa mergulhar, porque as águas já o cobrem. E se você espiritualizar esse texto, está dizendo sobre o nosso envolvimento com a presença do Senhor. Tem alguns que se contentam em entrar por estas portas e cantar alguns louvores e retornar para os seus lares. Já há aqueles que não, que precisam entrar por essas portas, e além de cantar alguns louvores, ele precisa se colocar de pé, estender as mãos. Mas existe também aquele que só isso para ele não é o suficiente. Ele precisa chegar aqui, ele quer cantar algumas canções ao Senhor, ele quer se colocar de pé, levantar as suas mãos em adoração, e ele quer também falar com Deus em mistérios. Porém, também há aquele que só isso não basta. Ele, além de chegar aqui, cantar canções, se pôr de pé, estender as mãos, falar em mistérios com Deus, ele quer ser inundado pela presença do Senhor, a ponto de não conseguir ficar de pé. E isso vai de cada um. Porque nós entendemos que existem dificuldades para cada um. Aquilo que talvez é difícil para o Kerlon, para mim não é. Bem como também aquilo que eu tenho dificuldade, a Camille não tem. Nós somos seres humanos limitados e fazemos as nossas escolhas. E é dentro disso que eu quero falar com você nesta noite. Porque Jesus agora, ele vai convidar os seus discípulos, e já no final da sua vida terrena, ele vai ministrar uma última ceia com os seus discípulos. E ali ele vai dar um direcionamento para Pedro e para João. Olha, vão até a cidade e procuram um lugar para que celebramos a ceia. Então eles vão interrogar a Jesus. Mas onde é este lugar? É fácil. Quando vocês virem um homem com um cântaro na cabeça passando, segue ele e fala com ele: olha, precisamos de um lugar para celebrar a ceia. E ali ele vai lhes mostrar o lugar, vai preparar tudo. E não era difícil, porque carregar cântaro era função de mulher. Homem não carregava cântaro naquela época. Então ficou fácil a instrução que Jesus deu a eles. Eles vão, eles agora acham o homem, segue ele, ele prepara todo o cenáculo. É chegada agora a noite, eles se assentam à mesa. O texto é lindo em dizer que Jesus diz que ansiava por aquele momento. Jesus tinha um almejo para que chegasse aquele momento, a ponto dele dizer: ansiei muito, desejei muito comer convosco. Você consegue entender isso? Que por vezes, Manu, sou eu que estou desejoso de estar com Jesus. Porém vai ter momentos que que ele vai dizer: tô doido para sentir a comunhão contigo de novo. Tô doido para ouvir o teu aleluia mais uma vez. Tô doido para te encher de poder, ver as lágrimas escorrendo no teu rosto mais uma vez. Você consegue entender isso? Que tem momentos que sou eu que vou estar numa sexta-feira, presbítero Wellington, doido para dar 8h30 logo para chegar aqui. Mas vai ter dias também, Tião, que o dia inteiro Jesus vai estar contando os ponteiros do relógio. Daqui a pouco meu filho chega, daqui a pouco meu filho passa por essas escadas, daqui a pouco ele começa a dobrar os joelhos. E se eu dissesse que Jesus estava ansioso
Porque existem níveis de relacionamento. E Jesus, assentado agora à mesa com os 12, ele vai liberar algumas palavras. E ele vai dizer que o fim dele está próximo, é necessário que tudo se aconteça, que ele está se entregando em salvação da humanidade. Ele vai falar também, partindo o pão, que aquele pão simboliza o corpo dele, que seria partido por amor de muitos. Ele também vai dizer que o suco da uva simboliza o sangue dele, o símbolo da nova aliança. Ele continua dizendo: olha, faço-vos um voto aqui agora, que já não mais comerei desta Páscoa, já não mais beberei do fruto da vide, até que no meu reino nós outros viemos nos encontrar. Ele está fazendo um pacto com os seus discípulos ali. Então vai haver uma interrogação a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. Eu penso que não era o momento. O momento é de comunhão, o momento é de relacionamento, o momento é de aproveitar a presença física do mestre. Mas alguém vai questionar e vai dizer: mas mestre, quem é ou quem será o maior no reino? Então Jesus vai dizer: a preocupação de vocês está errada, porque de que vale alguém ser maior? Porventura maior é quem? O que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Porventura, vos digo nesse momento que eu sou como aquele que serve a mesa. Jesus estava dizendo: a preocupação de vocês está errada, porque no meu reino, maior sempre será aquele que serve, maior sempre será aquele que se dispõe a servir o próximo. E no meio de tudo isso, eu penso que talvez Pedro, missionária Franciele, estava no meio dessa discussão de quem era maior ou menor. Porque encerrando esse discurso, Jesus vai direcionar a palavra a Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo. Como assim, Senhor? De repente Satanás está doidinho para te pegar e te sacudir. Só que tu ainda não está pronto, Pedro, tu não aguenta ainda. Então eu fiz o seguinte: eu intercedi pela sua vida. Gente, isso aqui é tremendo, porque uma coisa é o pastor Fabrício interceder pela minha vida, outra coisa é o pastor Vanderlei interceder pela casa dele, mas ainda mais é Jesus interceder pela tua vida. Você consegue entender isso? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, Satanás está doidinho para te pegar, Satanás está doidinho para te dar um sacode. Só que eu te conheço, Pedro. Eu sei a tua limitação, eu sei a tua fraqueza. Então, Pedro, antes que Satanás tente gracinha contra você, eu já enviei um anjo, já cerquei a tua casa, e eu estou com a palavra profética nesse lugar para te dizer: o Senhor já está intercedendo por você. O Senhor já colocou uma muralha de fogo em volta da tua família e está dizendo: Satanás pode até tentar gracinha, mas eu cheguei primeiro. Eu já dei anjos, eu já dei ordem aos anjos para te guardar. Aqui Satanás não entra, aqui Satanás não toca, porque os meus olhos são como chama de fogo e percorre todo o globo da terra e contempla todos, e contempla tudo. Você consegue jogar a mão lá em cima e glorificar o nome daquele que te guarda? Só que ainda é lindo esse discurso de Jesus.
Porque Jesus diz: Pedro, hoje, Satanás está querendo te pegar, só que como eu sei que você ainda não está pronto, então eu intervi. Só que Pedro, quando tu te converteres, quando tu te fortaleceres, fortalece também os teus irmãos. Pastor Fabrício, isso é tão lindo porque Jesus é aquele que esteve conosco no nosso passado, permanece conosco no nosso presente e já projetou o nosso futuro. Ele está dizendo: Pedro, te conheci lá no passado, tu eras Simão, estou contigo aqui, intercedendo por você no presente, mas eu já sei qual será o teu futuro. Hoje, Pedro, tu ainda é um trigo que não aguenta as pancadas, só que vai chegar o momento que tu vai se fortalecer tanto, vai chegar o momento, Pedro, que o teu nível vai ser tão elevado, a ponto de chegar alguém fraco do seu lado e tu dizer: se a tua força é pequena, se agarra na minha. Se tu não pode sozinho, eu já me requerro. Sabe o que significa essa palavra no grego original? Quando tu te fortaleceres, aqui não é simplesmente o termo ou o verbo grego metanoia, de conversão. Não, aqui o sentido é entender o propósito pelo qual foi chamado. É por isso que Jesus está dizendo: Pedro, hoje tu ainda não está entendendo, Pedro. Hoje tu está oscilando ainda, hora é, hora não é. Mas quando tu entender o tamanho do propósito, vai soprar vento da direita, da esquerda, ondas vão se levantar e tu tá ali. Porque lá em Lucas 5, Pedro, te tirei da beira da água que pescava peixe, para tu pescar homem. Quando tu entender o teu propósito, Pedro, nada te para. Nada te para. Satanás vai chegar e tu vai dizer: problema não, Satanás. Eu já entendi o tamanho do meu propósito. E entendi ainda mais, maior é aquele que me chamou, que me vocacionou para o propósito. Então pode vir. Que reunião maravilhosa é essa aqui? Só que Jesus está ali encorajando Pedro. E de repente, mais uma vez, muda o sentido do discurso. E de repente, pastor Vanderlei, ele vai dizer: o traidor está comigo na mesa. Agora imagina a tensão, o clima que toma aquele ambiente, Camille. Porque vai começar um sussurrar com o outro: será quem é? E a gente gosta de saber desses negócios. A gente gosta, E começa um interrogar o outro ali: será que é fulano? E a gente aponta nomes também. Olha, tem cara que é ciclano. Aí começa, pastor Fabrício: rapaz, eu sempre desconfiei do fulano, tá? Rapaz, bem que eu desconfiava. Ô Pedro, rapaz, o rapazinho ali já mostrou as asinhas. Eu achei que Jesus não sabia, mas ele... Aí Jesus vai dizer, percebendo a situação ali, ele vai dar uma pista, porque alguém vai perguntar: Senhor, quem é? E ele vai dizer: aquele a qual eu der um bocado molhado, aquele a qual eu pegar o pão, molhar na sopa e entregar a ele. E naquele momento Jesus faz isso e entrega para Judas. E o nosso primeiro momento é crucificar Judas.
É porque a gente não entende a dimensão, o nível do amor de Jesus para toda a humanidade. Porque dentro da tradição judaica, a mesa é um dos símbolos de extrema importância na comunhão deles. Não se convida para a mesa alguém que eu só cumprimento com a paz do Senhor na rua. Não. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar, Júnior, de gente próxima a você. E dentro do costume judaico, quando eu tenho alguém que é muito próximo a mim, e quando fazemos uma reunião, é costumeiro deles dar o bocado molhado na sopa para aquela pessoa a qual você tem uma grande estima e não quer perder de forma alguma aquele vínculo, aquele laço, aquele afeto, aquela comunhão. E Jesus faz isso com Judas. Patrick, mas ele era o traidor, sim. Patrick, mas ele foi pré-eleito, como alguns dizem, para trair Jesus, sim. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E equivocadamente, nós dizemos que ele vende a Jesus. O que Judas faz é vender a informação do local e quem era Jesus. Porque ele vai dizer aos soldados romanos: ele estará no Getsemane, e aquele a qual eu der um beijo, este é. Se Judas vende Jesus, era como um mercenário, aqueles caçadores de recompensa, que pega aquele pelo qual tem uma recompensa sobre a cabeça, coloca ele, aprisiona ele e entrega. Isso eu estou vendendo a alguém. Agora, se eu dou a informação da localização e de onde ou de quem é, eu estou vendendo uma informação. Mas independente de qualquer coisa, o que eu quero te dizer é: Judas, se você quiser entender como alguém que foi eleito para trair Jesus, ok, só que o perdão Jesus estava oferecendo para ele naquele momento. Ele não estava pré-eleito para ser condenado ao inferno, porque o perdão é para todo aquele que confessa e deixa. Não é a Bíblia que diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Independente se Judas traísse ou não, independente se Judas entregasse Jesus ou não, Jesus está dizendo: ainda tem uma esperança para você, ainda tem a chance de você se arrepender, porque a minha misericórdia dura para sempre. Se Jesus teve compaixão e estendeu a misericórdia dele para aquele que o traiu, porque que eu e você, por alguém que passa por nós e não dá a paz do Senhor, já queremos chamar no pastor, já queremos chamar no apóstolo? Por quê? Pra quê? Ele não tem jeito, ele não pode, porque só eu posso ser perdoado, porque fulano, independente do erro, também não pode alcançar a misericórdia. Deixa eu te dizer, tá na hora de nós olharmos só para o nosso prato e começarmos a olhar o bocado no nosso prato e oferecer para alguém, porque Jesus está oferecendo a oportunidade para alguém que talvez não merecia. Enquanto está todo mundo querendo saber quem é, Jesus está dizendo: independente de quem seja, eu quero o próximo. Independente de quem seja o tamanho do erro, eu dou uma segunda chance. Porque, meu Deus do céu,
Aí lá vem Pedro de novo. Senhor, eu não sei os meus amigos aqui. Não sei o que se passa no coração, na mente, o plano de A ou B. Mas eu, Senhor, eu sou bom. Estou disposto a ir com o Senhor até a prisão e a morte. Do teu lado ninguém me arranca, Senhor. Era Pedro dizendo para Jesus: estamos juntos e não abro mão. Gente, eu imagino Pedro até estufando o peito. Estufar peito, sentir falta do irmão nosso. Jesus, estou contigo e não largo. Talvez eu gosto de imaginar, gente. Imagino Jesus medindo Pedro de cima a baixo e... Simão, Simão. Agora é Simão. Todas as vezes que Jesus quer falar da fraqueza de Pedro, você já percebeu, ele vai chamar ele de Simão. Porque Simão fala da antiga identidade dele. Mas quando Jesus quer tratá-lo como aquele que é tudo aquilo que Jesus estabeleceu para que ele fosse, ele é Pedro. Mas nesse momento Jesus diz: Simão, Simão, te digo que ainda hoje não cantará o galo antes que 3 vezes tu me negues. Gente, aqui vem uma revelação que eu vou falar com você. Presbítero Wellington, isso me arrebentou. Porque Jesus, pastor Vanderlei, vai dizer: o galo não cantará hoje antes que tu negues que me conhece. Como assim, Patrick? Jesus não está dizendo que Pedro ia negar que era discípulo. Jesus não está dizendo que Pedro ia negar que era amigo íntimo. Jesus não está dizendo que Pedro ia negar que era irmão de aliança com Jesus, não. Tu vai negar só que me conhece. Sabe o que é conhecer? É alguém que passa lá do outro lado. Pai do Senhor, meu irmão. Às vezes você não sabe nem o nome. Conhecer aqui é ter visto algumas vezes. Você está entendendo o nível fraco de relacionamento que Pedro tinha com Jesus? Pedro ia negar a Jesus simplesmente porque alguém ia perguntar: você conhece ele? Conheço não. Era um nível muito fraco de relacionamento que Pedro tinha com Jesus. Pedro, se perguntarem, Pedro, a você hoje, se tu me conhece, tu nega. Imagina se perguntam se tu é meu amigo, se tu come comigo na mesa. É para pensar mesmo. Será qual é o meu nível de relacionamento com Jesus? Qual é o nível de intimidade que eu tenho com Jesus? Até onde, a que ponto eu estou disponível a ir com Jesus? Ou por Jesus? E eu preciso te dizer, eu disse que eu iria te confrontar. Esse Simão aqui sou eu e você. Que movido pela emoção, pelo tocar de um instrumento, levanto a mão e grito: estou junto com o Senhor. Mas na primeira unha que quebra, já está murmurando, já está abandonando a fé.
Esse Simão aqui é alguém que entra no culto. Aí porque alguém cantou bonito, vem aqui, se prostra de joelho, em meio às lágrimas de crocodilo, confessa a Jesus. Mas daqui a pouco, quem é Jesus? É o crente emocionado, é o crente que está com água nos artelhos, é alguém que ouviu falar de Jesus, uma canção tocou no coração dele, mas foi uma semente que foi lançada à beira do caminho. Veio o pássaro e a comeu. Pedro aqui, sou eu e você, que recebe todos os dias uma palavra, uma promessa, um livramento, uma bênção. Só que no primeiro questionamento, na primeira adversidade, já largou tudo. Já largou o ministério. Ai, meu Deus do céu. Só que ainda tem uma palavra sobre a vida dele. Lá atrás Jesus diz: hoje tu não aguenta, mas quando tu entender, quando tu se fortalecer. E é o que acontece, termina a ceia. Jesus vai para o Getsemane orar. Judas, como havia vendido a informação da localização de Jesus, Jesus é pego, é levado para o sinédrio, para o templo, para o suposto julgamento. De repente Pedro está se aquecendo próximo a uma fogueira, e uma mulher vai perguntar: aqui, você é dos dele, você já andou com ele? Imediatamente Pedro: nem conheço, está enganado. E nesse momento o historiador Flávio Joséfo vai dizer que Jesus está passando pelo pátio com a guarda pretoriana, e o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. Imagina agora o choque de realidade dentro de Pedro. Jesus é crucificado. Jesus morre. Ressuscita ao terceiro dia. E nesse meio tempo agora Pedro ainda está com aquele olhar em sua direção, batendo na sua mente, perturbando a sua alma. E de repente, dentro de uma tentativa de fugir daquele sentimento de frustração, ele vai dizer: vou pescar. Aí os seus amigos, companheiros, vão dizer a ele: nós vamos contigo. Eles estão agora mais uma vez no cenário da chamada. Barco, rede, mar, nada de peixe. Passa-se a noite pela manhã. Está Jesus na praia com pão, com peixe, uma fogueira e gritando: filhos, vocês têm o que comer? Eles: não pescamos nada. Jesus libera a palavra, joga do lado direito do barco, eles pegam uma tão grande quantidade de peixe, a Bíblia diz 153 grandes peixes, a qual eles não conseguiam nem se puxar, mas a rede não se rompia. Eles retornam para a praia, Pedro se joga no mar porque se constrange ao entender que era Jesus. Na beira da praia, Jesus os alimenta, há um silêncio que toma conta do ambiente. De repente vem uma palavra: Pedro, tu me amas? Isso aqui é tão lindo porque a palavra de Jesus
é direcionada direta a Pedro. O texto diz que havia um silêncio entre eles. E quando o silêncio é quebrado, a palavra é: Pedro, tu me amas? Gente, isso aqui mexe tanto comigo porque eu posso talvez tentar imaginar a intenção de Jesus em perguntar isso. Talvez ele queria mexer com Pedro e dizer: Pedro, mudou alguma coisa aí? Pedro, dentro desse momento de fracasso, mudou alguma coisa? E Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? A ponto de na terceira vez Pedro se constranger e dizer: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus libera a palavra sobre ele dizendo: então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Era Jesus dizendo: independente, Pedro, de tudo que se passou, a tua chamada ainda está de pé. Salmo número 31, verso de número 7. A Bíblia vai dizer que o salmista, ele vai expressar uma expressão dizendo: estou como um vaso quebrado. Ninguém é super-homem. Ninguém é super-crente. Ninguém é homem de ferro, tampouco mulher maravilha. Todos nós estamos sujeitos a fraquejar. Todos nós estamos sujeitos a ter um dia onde nós estamos querendo chutar o pau da barraca, onde alguma coisa não deu certo, ou por que não dizer muitas coisas não deram certo, expectativas frustradas, até você frustrado consigo mesmo, porque você tenta, peleja e não alcança êxito. Isso gera uma frustração com você mesmo. É por isso que o salmista diz que naquele dia ele estava como um vaso quebrado. Só que se você continua lendo os versos a seguir, você vai ver que de repente o Espírito do Senhor o renova. É o que Jeremias está vendo lá na olaria. Jeremias, a nação de Israel está toda corrompida, está sem forma, está como um vaso quebrado. A nação se vendeu a outros deuses e se virou contra mim. Só que eu ainda sou Deus, eu ainda sou oleiro, eu ainda tenho o controle do barro e do vaso em minhas mãos. Então é o seguinte: eu vou sim voltar a fazer um vaso novo, conforme me parecer bem fazer. É o que Jesus estava fazendo com Pedro. Pedro, lá em Lucas 5 eu te chamei. Me chamou como, Senhor? Te chamei como um vaso, mas devido às intempéries da vida, devido aos percalços do caminho, você se deformou, você perdeu a forma, você é material fraco, você ainda é barro. Só que é o seguinte, Pedro, independente se você continuar sendo vaso, eu também continuo sendo oleiro. Morri, ressuscitei e voltei, Pedro, para dizer mais uma vez: tu ainda é vaso e tu continua na minha mão. Eu vou te convidar a ficar sobre os seus pés agora, porque eu preciso que você entenda o nível de intimidade que os céus quer te levar. E ele te pergunta nessa noite: tu ainda é vaso?
Jó, certa feita, ele vai dizer, já no final dos capítulos do livro que carrega o seu nome: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, hoje os meus olhos veem o Senhor. Lucas capítulo de número 24. O texto vai dizer que Jesus está ressurreto andando sobre a terra. Tem dois jovens seguindo a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E ali eles vão conversando referente aos últimos acontecimentos, sobre a morte de Jesus, sobre como agora eles iriam ficar. E de repente Jesus aparece e vai perguntar: sobre o que vocês falam? E eles vão dizer: porventura tu é peregrino nessa terra? Não sabe das últimas notícias que está acontecendo? O quê? Jesus dá uma de desentendido e vai perguntar: mas o que não? Aquele Jesus que se dizia Messias, aquele a qual nós esperávamos para remir a Israel e tirar o governo de Roma de sobre nós, morreu. Aí de repente Jesus começa a liberar palavras sobre eles. E quando eu falo palavra, não é palavra profética, é Bíblia. Ele começa de Moisés, passa por toda a história, entra nos profetas, até que ele vai dar uma aula de escatologia. E de repente eles chegam à entrada da cidade. E o que acontece? Aqueles discípulos, Cleófas, a Bíblia diz que constrange Jesus a entrar em sua casa. Jesus entra. Agora Jesus está num cenário que ele conhece muito bem. Qual é? O partir do pão. E no partir do pão os olhos deles se abrem. E a Bíblia diz que um deles vai dizer: porventura não é esse mesmo o Jesus que ressuscitou? Por quê? Porque quando lá no caminho ele falava conosco, os nossos corações ardiam, os nossos corações queimavam. Não entendi, Patrick. Sabe por quê? Eles só foram perceber que era Jesus lá no momento do partir do pão. Por quê, Patrick? É porque no meio do caminho eles estavam falando sobre notícia, eles estavam falando sobre acontecimentos. O que, Patrick? O nível de intimidade deles, pastor Fabrício, estava apenas em ouvir falar. Só que de repente, no partir do pão, o coração vai se lembrar: eu estava queimando, eu estava ardendo. Por quê? Porque verdadeiramente viva e verdadeira são aquelas palavras. Deixa eu te dizer, enquanto tu quiser conhecer Deus apenas de ouvir falar, Ele vai passar, vai entrar, vai sair, e tu permanece no mesmo lugar vivendo só de gotinhas. Mas quando tu abrir o coração e começar a se alimentar da palavra, você vai perceber: ei, o nível é outro. É limindácia, Hebrace Camandoquetraua. Ainda esses dias, presbítero Wellington me disse: é muito melhor, se eu quiser saber de você, perguntar a você. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: porque tu vai se relacionar com os céus perguntando do milagre do outro? Chama ele para tua vida, para tu viver as tuas próprias experiências. Pedro, tu me amas? Quero convidar vocês a vir aqui na frente. Pode vir sem medo, pode vir sem medo. Toda a igreja, se possível. Quanto mais próximo você ficar do altar, melhor. A pergunta que precisa ecoar nos seus ouvidos nesta noite é: até onde eu estou disposto a ir com Jesus? Não estou dizendo que tu irás se tornar um super crente, não. Não estou dizendo que tu se tornará
um vaso inquebrável, não. O que eu quero te dizer é que você vai permanecer independente da situação nas mãos do oleiro. Porque depois de tudo que aconteceu na vida de Pedro, ele vai escrever uma epístola. Ele vai escrever uma carta, presbítero Hélio. A primeira epístola de Pedro. O verso de número 1, pastor Vanderlei, está escrito: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, eu agora não sou apenas mais um que o conheceu. Eu não sou agora apenas mais um que andou com ele. Eu não sou apenas mais um que fraquejei no meio do caminho, não. Eu agora sou alguém que, independente de tudo que aconteceu no meio da caminhada, eu me tornei aquilo ou aquele pelo qual ele me chamou e me vocacionou. Mesmo tendo me quebrado no meio do caminho, tô eu aqui de novo como um vaso pronto. Para me encerrar e orar por você. Quando eu disse que nós não somos super crentes, quando eu disse que nós não somos mulheres maravilhas, mas o que nos sustenta é a graça do Senhor Jesus. O que nos sustenta é a força do Espírito Santo. Jeremias, capítulo de número 20, o verso de número 9. Jeremias está atribulado. Jeremias já não aguenta mais a perseguição. Jeremias já não está suportando mais a pressão do ministério. Jeremias agora está sentindo o peso da chamada que está sobre os seus ombros. Jeremias não tem amigos. Jeremias não tem família. Aí o verso de número 9 do capítulo de número 20, ele vai rasgar a garganta e vai gritar: eu já não mais me lembrarei de ti, Senhor. Eu já não mais caminharei contigo. Só que quanto mais eu gritava e dizia, era como um fogo cerrado dentro dos meus ossos, que eu já não conseguia mais controlar, que eu já não conseguia mais me segurar. O versículo de número 10. O que Jeremias está fazendo, Patrick? Está questionando de novo? Não. Ele esqueceu as suas lamúrias, os seus lamentos. E mais uma vez ele volta a profetizar. Deixa eu dizer algo para o teu coração nessa noite. O fogo que queima dentro de você, independente de onde tu estiver, independente da situação que tu estiver enfrentando, não adianta querer regressar, não adianta querer se esconder. Aquilo que ele já colocou, deixa eu melhorar isso aqui para o louvor jogar lá em cima. Aquele que ele colocou dentro de ti não vai conseguir te ver distante da origem do propósito, do chamado pelo qual ele te estabeleceu. Mesmo quebrado, tu ainda é vaso. Mesmo quebrado, tu ainda te honra. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Você vai voltar. A tua hora chegou. Você vai voltar. Chegou o momento Pegue a tua que ele profetizou lá atrás. Quando tu se fortalecer, tu vai carregar o teu irmão nas costas. Tu vai fortalecer aquele que está caído do teu lado. Hoje chegou o momento que ele te estabelece mais uma vez no centro do propósito pelo qual você foi chamado. Este cenário vai mudar. A sua hora chega. Você vai com ele até o final. Você vai com ele até o final. Você vai com ele até o final. Dá a mão a esse irmão que está do seu lado aí. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amado. Aperta a mão dele aí agora e chacoalha ele. Agora você vai olhar dentro da bolota branca do olho dele e você vai dizer, mas com voz de profeta, não vem com barro mole pra cá não. Tu vai olhar dentro do olho dele, apertar a mão dele e vai dizer, nós estamos dispostos a ir com Jesus até o final. Nós não fomos chamados para parar no meio do caminho, não. E ó, agora tu vai fazer um voto com ele aí, ó. Se tu cair, se tu parar, nem que seja nas costas, mas eu te carrego e a gente chega. Joga a mão dele lá em cima agora, de mãos dadas, de mão dada. Eu quero ser livre. Independente da condição, independente da situação, eu preciso te dizer duas verdades. A primeira é: você ainda é vaso. Você ainda é vaso. E a segunda verdade é: você pode até ter pensado em parar, mas ele nunca desistiu de você. O propósito pelo qual ele te estabeleceu nesse lugar ainda está de pé. Quem pensa em parar e desistir é você. Só que de repente algo começa a queimar dentro de ti. Aí é como Asaf no Salmo de número 73. Asaf no Salmo de número 73, ele inicia cantando: os meus pés deslizaram e eu quase me desviei. Só que de repente, quando eu percebo, eu já estou entrando no templo. Já, isso é Asaf dizendo: já voltei a cantar, já voltei ao centro do propósito. Foi só um momento de devaneio, onde na minha fraqueza e na minha pequenez eu pensei em parar. Mas os meus ossos estão incendiados pela glória dele. O meu coração está queimando mais uma vez. Tu não vai. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força.
Aleluia. Oh, glória. Ainda aqui na frente, vamos terminar agora. Em nome de Jesus. Só eu gostaria que ficasse ao teu coração. Esse é o último elo dessa campanha. E essa campanha tem um tema. E o tema dessa campanha é: como um vaso nas mãos do oleiro. Será que você pode repetir isso? Vamos lá. Como um vaso nas mãos do oleiro. Pode melhorar. Como um vaso nas mãos do oleiro. Agora olhe para cá. Como um vaso. Quando a Bíblia fala de vaso, está falando de algo perfeito, algo terminado. A Bíblia está dizendo que de algo que já foi trabalhado como um vaso. Mas não esqueça que o vaso está nas mãos do oleiro. Aleluia. Posso cantar, posso pregar, falo até bonito, mas estou nas mãos do oleiro. Não esqueça disso. Como um vaso nas mãos do oleiro, é nós nas mãos do Senhor. Pastor, eu prego, eu canto, eu faço, acontece sim, mas não esqueça que você sempre estará nas mãos do oleiro. E esse é o tema desta campanha. Não esqueça, vaso, mas ainda tem dono. Vaso, mas ainda tem oleiro. Vaso, mas ainda tem alguém que dá ordem. É vaso, mas ainda tem alguém sobre a minha, sobre a tua história. É o vaso, mas ainda tem alguém que rege a nossa vida, rege a nossa história. Ele está dizendo: é vaso, foi trabalhado, mas ainda está nas mãos do oleiro. E sinal disso, que ao descer na olaria o vaso foi quebrado. É Deus dizendo: pode até estar pronto, mas se quiser eu quebro e faço de novo. Eu mudo a história, reescrevo nova história. É isso que Deus está dizendo. Então frisa bem esse tema, faz a comunhão mista, guarda na tábua do teu coração. O que, pastor? Esta palavra para quê? Para eu não pecar contra ti, pois posso até que estar preparado, mas ainda me encontro nas mãos do oleiro, porque o oleiro é Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu ver, só quem ainda se encontra nas mãos do oleiro. Será que pode erguer as tuas mãos aos céus e dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos pondo ponto e vírgula, aleluia, porque a nossa adoração ainda continua ao retornar aos nossos lares, aleluia. E eu sei que o Senhor, Ele está presente conosco, e ao retornar aos nossos lares, o Senhor irá conosco, amém? Aleluia. Tem uma sopa abençoada ali, aleluia, depois de descer na olaria, aleluia, tem vaso para ser cheio ainda. Aleluia, irmãos, vamos nos colocar de pé, nós vamos estar aqui orando, agradecendo ao Senhor por este término dessa campanha. Eu creio que muitos que estão aqui participou de todos os elos. Dia 28, o presbítero Patrick está dizendo que estará um grande vigilhão, geração do avivamento, restauração, como é que é?